O Salmo 18 foi escrito pelo rei Davi. É possível ver o conteúdo desse salmo no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Nesse capítulo 22 do livro de 2 Samuel, você vê uma reprodução, uma cópia de quase completa desse salmo. Então, é possível saber que esse salmo foi realmente escrito pelo rei Davi e também é possível saber qual foi o contexto histórico em que este salmo foi escrito. Quando você abre 2 Samuel, no capítulo 21, o capítulo 21 relata que houve uma destruição na terra de Israel, porque o rei Saul, quando era vivo, perseguiu os gibeonitas. Então Deus lançou um castigo sobre Israel e Davi consultou ao Senhor, porque o povo de Israel estava sofrendo. E o Senhor respondeu: é porque Saul atacou os gibeonitas sem que eles tivessem dado motivo para que fossem mortos. Então Davi conversou com os gibeonitas e disse: o que vocês querem que nós façamos para que vocês perdoem-nos diante do Senhor? E os gibeonitas disseram: não queremos prata, não queremos ouro. Queremos que você nos dê 7 homens dos descendentes de Saul, para que nós o enforquemos perante o Senhor, e a morte desses 7 homens nos será a satisfação pela morte dos nossos irmãos. Então Davi selecionou 7 descendentes de Saul e os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram perante o Senhor, e então se aplacou a ira do Senhor contra Israel. Logo depois dessa situação com os gibeonitas, começou a haver várias batalhas dos filisteus contra Israel. O gigante Golias teve vários filhos. E quando você lê 2 Samuel, no capítulo 21, você vê que houve uma batalha em que um dos filhos do Golias foi contra Israel e ele foi morto. Nesse primeiro filho, quase ele conseguiu matar Davi, mas Abisai socorreu Davi. Então Davi escapou da morte e o seu exército disse a ele: não sairás mais à guerra conosco, para que não corras mais esse risco de morte, para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois houve mais 3 batalhas, em que outros descendentes de Golias lutaram contra Israel, tentando destruir o povo de Israel, porém, Davi e os seus exércitos venceram os filisteus. Então, é nesse contexto onde Davi faz o concerto com os gibeonitas e Deus aplaca a ira contra o povo de Israel, e num contexto em que existem 4 batalhas dos filisteus contra Israel e Israel derrota todos os seus inimigos, é que Davi, depois disso, aí vem o capítulo 22 de 2 Samuel, o texto começa dizendo que depois disso Davi louvou ao Senhor. E então vem esse texto do Salmo 18, que está lá em 2 Samuel capítulo 22. Você pode conferir o texto e compará-lo, e você verá que o Salmo 18 está praticamente reproduzido em 2 Samuel capítulo 22. Então esse texto que nós vamos ler aqui hoje é a comemoração, é a oração, é o agradecimento, é o louvor e as considerações que Davi fez quando recebeu a vitória sobre 4 batalhas contra os filisteus.
4 descendentes de Golias tentaram derrotar Israel, tentaram vingar o povo filisteu, mas o povo de Israel conseguiu vencer todas as vezes, conseguiu derrotar todos eles. E um deles quase conseguiu matar Davi, mas Abisai o socorreu e Davi escapou da morte. Então, nesse momento, Davi adora ao Senhor e nós vamos ver que o Salmo 18, ele é um salmo que tem muitos versículos, ele tem 50 versículos. E nós podemos dividir esse salmo em 7 partes. Na primeira parte, nós vemos que Davi apresenta o louvor a Deus e ele apresenta a Deus como uma rocha, como refúgio, como salvação e como livramento. Deus é tudo isso para Davi e ele fala isso nos versículos 1 até o versículo 6. Então nós vamos ler aqui os versículos 1 a 6 primeiramente, em que ele fala: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então ele fala que ele vai amar ao Senhor, que ele ama a Deus e que Deus é a fortaleza dele. Versículo 2: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é um versículo daqueles que é bom de se guardar. Veja, ele fala que o Senhor é toda a defesa dele. O Senhor é o rochedo dele, é o lugar forte dele, é o libertador dele. Por que que ele está falando que Deus é o libertador? Porque o povo filisteu estava tentando derrotar Israel para escravizá-los. Mas ele atribui ao Senhor a vitória, a libertação de Israel. Aí ele fala: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo. O escudo serve para proteger alguém dos ataques do adversário. Ele fala: O Senhor é o meu escudo. Ele é a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E ele fala ainda no versículo 3: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Veja que ele fala: eu vou invocar ao Senhor. Ele é digno de louvor. E é por causa do Senhor, porque o Senhor é rochedo, porque o Senhor é força, porque o Senhor é fortaleza, porque o Senhor é o escudo, porque o Senhor é a força da salvação, porque o Senhor é o alto refúgio, como ele fala no versículo 2, que ele vai ficar livre dos seus inimigos. Veja que ele está dando louvor a Deus como rocha e como refúgio. Agora, no versículo 4, 5 e 6, nós vamos ver que ele fala que o Senhor é digno de louvor porque ele derramou salvação e livramento. Veja aqui, 4, 5 e 6. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. De fato, quando um dos filhos do Golias quase conseguiu matá-lo e Abisai o ajudou e o socorreu, ele escapou da morte. Quando você lê 2 Samuel capítulo 21, ali do meio para o final do capítulo, está escrito ali que o filho de Golias quase conseguiu matá-lo, mas Abisai o socorreu. Então ele está falando aqui: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então Davi aqui fala que ele escapou da morte, ele recebeu o livramento. E Davi fala que ele recebeu a salvação, ele escapou do inferno. Então essa é a primeira parte, o versículo 1 até o versículo 6, Davi fala a respeito do louvor a Deus, como rocha, como refúgio, como salvação e como livramento. Na segunda parte, Davi, ele exalta o poder e a majestade de Deus. Então ele está falando a respeito de quem é Deus. Ele está falando que Deus é rei, que ele é majestoso, que ele tem todo o poder.
ele fala isso do versículo 7 até o versículo 15. Então são vários versículos em que Davi enaltece a Deus. Vamos ler aqui do 7 ao 15. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. 8. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia. Carvões se acenderam dele. 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Veja que ele, do versículo 7 até o versículo 15, ele fala a respeito de Deus como um ser muito poderoso. Ele está falando assim, a terra se abalou. Quando Deus resolve colocar a sua mão na terra, a terra treme. Os fundamentos dos montes também se moveram. Os montes são lugares altos. Quando você olha para uma montanha, você vê ali um elemento da natureza que é imponente. Para que você possa escalar uma montanha, você tem um grande desafio, porque os montes, eles representam poder. E ele está dizendo que os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Ele está dizendo Deus é tão poderoso que quando ele desce sobre a terra, até a estrutura, os fundamentos dos montes se movem e se abalam, porquanto se indignou. Então, quando o Senhor resolve tomar proteção, escudo, defesa dos seus filhos, a terra treme. No versículo 8 ele fala assim, do seu nariz subiu fumaça. Ele está dizendo, quando Deus está indignado, quando ele desce para realizar a justiça, na sua respiração vem fumaça. Da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Ele está falando que Deus tem todo o poder, que ele é a luz. Quando ele desce com o céu, a escuridão fica abaixo dele. Versículo 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Ele está usando uma metáfora, uma comparação. Querubins são anjos que voam em altíssima velocidade e podem se deslocar na terra de um canto para o outro da terra, percorrendo um canto ao outro em muito pouco tempo. Quando Davi fala aqui no versículo 10 que Deus, ele montou num querubim e voou, é claro que Deus, ele não precisa montar em um querubim para que ele possa voar. Ele é onipresente. Esse é um atributo de Deus. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece todas as coisas. Mas Davi está usando uma metáfora, uma comparação, dizendo que ele tem poder e domínio até sobre os querubins. Se ele quiser, ele pode montar em um querubim, voar sobre a terra, voar sobre as asas do vento. Veja que o vento não tem asas, mas ele está aqui usando uma linguagem poética para dizer que o vento percorre distâncias de maneira muito veloz. E Deus toma conhecimento a respeito de tudo que existe na terra exatamente quando está acontecendo, porque ele é onipresente. Ele está aqui enaltecendo que Deus é rei, que Deus tem todo o poder. No versículo 11, fez das trevas o seu lugar oculto. Davi está dizendo, nem mesmo Satanás consegue se esconder de Deus. Deus pode entrar lá nas trevas e ficar ali e dizer, vou ficar aqui agora como meu esconderijo e ver tudo o que está acontecendo lá. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Davi está dizendo que Deus, ele pode ficar cercado pela escuridão das águas e das nuvens, mas ele consegue saber e ver.
no meio da escuridão tudo o que está acontecendo. Esse versículo 11 revela que nenhum inimigo pode se esconder nas suas estratégias contra o povo de Deus, porque se você tem Deus como seu rochedo, como a sua fortaleza, como o seu escudo, como a sua proteção, então não há nada que se esconda diante de Deus. Versículo 12, ao resplendor, ou seja, ao brilho da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Veja que Deus, assim como ele dividiu o mar vermelho, ele também consegue separar o fogo. Pode haver muitas brasas de fogo que ele passa no meio, abrindo caminho. Assim como ele abre caminho no meio do mar, ele abre caminho no meio do fogo. Versículo 13. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Ele está falando que Deus ele governa sobre os céus. 14. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Versículo 15. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua pretensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Então ele descreve Deus como se Deus tivesse nariz e que do nariz de Deus saísse fumaça. Ele descreve Deus como se Deus tivesse uma boca e que da sua boca saísse fogo. Ele descreve Deus como alguém que monta num querubim. Ele descreve Deus como alguém que tem flechas. E ele lança essas setas e multiplica os raios para perturbar os inimigos dele. Quando Deus se manifesta, as profundezas das águas e os fundamentos do mundo são descobertos, porque pela repreensão do Senhor, no soprar das narinas dele, as estruturas da terra se abalam. Então aqui do versículo 7 até o versículo 15, Davi faz uma descrição de Deus como aquele que tem todo o poder, aquele que é rei sobre a terra. Agora, na terceira parte, Davi fala sobre Deus como a fonte da salvação e de livramento. Vamos ler aqui, 16 até o 19. Deus enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Veja, ele está falando de Deus como Deus que dá livramento, como Deus que dá salvação. 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus de livramento. 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ou seja, ele foi surpreendido pelo ataque dos seus inimigos. No dia em que ele estava frágil, ele não estava pronto, ele estava na situação de calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Deus o livrou. E 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Então, nesses 4 versículos, Davi está falando de Deus como salvação e como livramento. Deus é aquele que derrama salvação e livramento dos nossos inimigos quando somos surpreendidos por eles. Agora, dos versículos 20 até o versículo 27, Davi fala que Deus, ele é justiça, que Deus retribui para nós aquilo que nós fazemos. Vamos ver aqui dos versículos 20 até o versículo 27. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Veja que ele está falando de recompensa divina. Ele está falando a respeito da justiça de Deus. Do versículo 20 até o 27 ele fala disso. Por quê? Porque eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então ele está falando, eu ando com Deus, então eu fui recompensado.
Deus me recompensou conforme a pureza das minhas mãos, como diz o versículo 20. Por quê? Como que ele estava puro diante de Deus? Porque ele guardou os caminhos do Senhor e não se apartou impiamente do meu Deus. O que é se apartar impiamente? É você se afastar de Deus sabendo o que você está fazendo. Todo o cristão muitas vezes peca, muitas vezes falha, muitas vezes erra. Mas uma coisa é você pecar porque você não prestou atenção e não estava atento em relação a alguma coisa que você falou, alguma coisa que você olhou, algum lugar em que você foi. Outra coisa é você saber que aquilo que você vai dizer não agrada a Deus e você mesmo assim dizer assim, eu vou falar porque eu quero. Então você está se apartando de Deus, sabendo o que você está fazendo. Isso é impiedade. É você saber, é errado eu ir naquele lugar. E mesmo assim dizer, mas mesmo assim eu vou. Então, Davi fala no versículo 21, eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. 22, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Os seus juízos, ele está falando a respeito dos juízos de Deus. Ele está falando porque todos os juízos de Deus estavam diante de mim. Ou seja, eu sempre estava prestando atenção em relação ao que Deus me ensinou. E não rejeitei os seus estatutos. Versículo 23. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Veja que Davi fala, eu sempre fui sincero. Sincero vem de sem cera. Muitas pessoas usam a cera para tampar a trinca dos vasos. Então uma pessoa que está sincera é a pessoa que não usa máscara, que não coloca cera, não coloca maquiagem para falar com Deus, mas abre o coração e rasga o coração, sendo bem verdadeiro e transparente diante de Deus. Então ele está dizendo no versículo 23, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Versículo 24, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos, perante os olhos dele. Deus olhando pelos olhos dele mesmo, vendo que Davi agia com sinceridade, se guardava da iniquidade, não se afastava impiamente da lei de Deus, Deus retribuiu a ele com o bem. Aqui nós podemos extrair um ensinamento desses versículos 20 até o versículo 27. Deus devolve como recompensa para cada um de nós aquilo que nós fazemos. Davi está nos dando ensinamento aqui, que ele foi sincero, ele não se afastou impiamente da lei de Deus, ele se guardou da iniquidade, então ele recebeu a proteção de Deus. Versículo 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Versículo 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Ninguém brinca com Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Davi está dizendo, com o perverso te mostrarás indomável. Ninguém tem como domar Deus. Como nós lemos nos versículos 7 até o versículo 15, Davi fala a respeito do poder de Deus e da sua majestade. E vimos ali como Davi descreve Deus, como um ser que, quando desce na terra, faz a estrutura, os fundamentos dos montes se abalarem e tremer. Então, esse Deus, ele é indomável. E por último, no versículo 27, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás
os olhos altivos. Então, o Senhor, ele dará a recompensa para os aflitos. Ele vai livrar os aflitos e ele vai abater aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, aquele que pensa que pode fazer as coisas como bem entender e que não existe um Deus que realiza a justiça. Esses que são altivos e arrogantes e soberbos, que pensam que não há Deus, tropeçarão. Aí nós entramos agora nos versículos 28 até o versículo 48. Nós temos aqui 20 versículos, do versículo 28 até o versículo 48, em que Davi fala sobre a dependência que ele tem de Deus para receber a sua capacitação. Nesses 20 versículos que nós vamos ler agora, essa é a quinta parte aqui do texto, né? Ele fala de como que Deus capacitou ele, que ele ficou totalmente dependente de Deus para ter capacitação para vencer os seus inimigos. Veja o que ele fala aqui nesses versículos. 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Então ele está dizendo, é Deus que vai me dar sabedoria. O que é a candeia? A candeia é a lamparina. A lamparina ilumina o nosso caminho. Então ele está dizendo, é Deus que vai acender a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho como saber como fazer, é Deus que vai trazer a iluminação, vai trazer ideias, conselho, sabedoria, inteligência, discernimento, prudência. Tudo isso são os pilares da sabedoria. Deus é que vai iluminar o caminho. Lá em Provérbios, no capítulo 9, nós lemos que a sabedoria tem os seus pilares. Então, os pilares da sabedoria, eles estão revelados no capítulo 8 de Provérbios. No capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria se apresenta e ela diz: Eu sou a sabedoria, comigo está a inteligência, o conselho, o entendimento, a retidão, a justiça, o discernimento, o entendimento, o conselho, a prudência. Se você ler Provérbios capítulo 8, você verá que a sabedoria se revela dizendo que ela caminha juntamente com todos esses elementos. Então, quando ele fala, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, ele está dizendo, é Deus que dá capacidade para ele. Ele depende de Deus para que ele receba a iluminação sobre as trevas. No versículo 29, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. No versículo 29, ele está falando a respeito de estratégia. Imagine, você consegue entrar no meio de um batalhão, saltar uma muralha, desde que você saiba qual a hora certa de passar no meio deles e quais as ferramentas corretas para poder saltar uma muralha. Então ele está dizendo, é Deus que me deu estratégia. Mais um versículo. Ele está falando a respeito da dependência de Deus. Com ele eu consigo fazer isso. Sem Deus, ele não poderia fazer isso. Mas com Deus, dependendo de Deus, ele recebe essa capacidade. Versículo 30. Porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Ele está falando que o caminho de Deus é que é perfeito. Ele está mais uma vez repetindo que ele depende de Deus, que é a palavra do Senhor que é provada, que é a palavra do Senhor que é o escudo dele. Ele está esperando a resposta de Deus para fazer
as coisas que ele vai fazer no meio da batalha. Esse é um bom versículo para se guardar na memória. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. Esteja na dependência de Deus, que Ele te dará capacitação para que você consiga derrotar as dificuldades e batalhas que você precisa enfrentar. Por quê? Porque a palavra dele é provada. Se o Senhor disse a você que você pode realizar um negócio, fazer alguma coisa, pode acreditar e fazer. Porque a palavra do Senhor é um escudo para todos os que nele confiam. Versículo 31. Ele faz uma pergunta. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Quem vocês pensam que Deus é? Se eu perguntasse a você quem é Deus, o que você responderia? Então ele já responde. Quem é Deus, senão o Senhor? Deus, ele é o Senhor. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele está perguntando, será que você pode acreditar em alguém, em alguma outra pessoa, em algum outro Deus? Não. Rochedo é só o nosso Deus. Veja que do versículo 28 até o versículo 48, cada versículo ele está sempre renovando a ideia. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Cada vez que eu dependo dele, eu recebo capacitação. Ele ilumina a minha candeia, versículo 28. Ele me dá estratégia para passar no meio do esquadrão e saltar a muralha. O caminho dele é perfeito, a palavra dele é provada. Quem é ele, senão o Deus Todo-Poderoso? Versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Versículo 33. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. 34. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. 35. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Veja que nesses versículos ele está falando, no 32, é Deus que dá força para ele. No 33, é Deus que faz os pés dele como os das servas. Aqui, ou seja, como os dos veados. Os veados correm de maneira muito veloz. Então ele está dizendo, eu ganho estratégia no meio da batalha. Põe-me nas minhas alturas. Ele está dizendo, é Deus que me eleva. 34, adestra as minhas mãos para o combate. Todos esses versículos, até o 48, ele fala, Deus, eu dependo de Deus e quando eu dependo dele, eu recebo capacitação. Então ele fala capacitação na força, capacitação nos pés, capacitação nas mãos para guerrear, para combater, de sorte que os braços quebraram um arco de cobre. Ele está usando uma comparação aqui, dizendo que com as mãos dele ele conseguia quebrar até um arco de metal. Versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. 36, alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. 38, atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Veja que ele começa a falar que ele conseguiu abater os seus inimigos poderosamente. E tudo isso é porque ele dependeu de Deus e porque Deus deu capacidade para ele. 39. Por quê? Pois, ou seja, por quê? Porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Veja que ele fala que ele fez isso, ele abateu os inimigos dele, ele perseguiu os inimigos dele, porque foi Deus que deu a força para ele. E aí ele fala, versículo 40, deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem.
41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. 42. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. 43. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Ele está dizendo, eu dependo de Deus, então é Deus que me faz ser o governante. Aquele que faz o povo que eu não conheci que vai me servir. O que ele está dizendo? Quando eles entram em guerra para conquistar outros povos, povos que eles ainda não conheciam, ele, pela capacidade de Deus, conseguia derrotá-los, vencê-los. Versículo 44. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Veja que Davi não está falando que ele vai falar e eles vão obedecê-lo e os estranhos se submeterão a ele porque ele é rei de Israel. Mas ele está confiando em Deus aqui. Ele está o tempo todo na dependência de Deus. Os povos vão ouvir a voz dele e o obedecerão, e os estranhos vão se submeter a ele, porque ele está apoiado em Deus. Versículo 45. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. 40. Veja que ele está honrando a Deus, o Senhor vive, ou seja, o Senhor ele está vivo para fazer isso. Veja, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Não Davi não está falando que eu seja exaltado, mas que seja exaltado o Deus da minha salvação. No 47, é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Ele está aqui no versículo 47 reconhecendo de maneira bem clara a dependência de Deus para a capacidade que ele recebeu de governar e dominar sobre os outros povos. E no 48 ele fala, Deus é o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Aí o versículo 49 corresponde à sexta parte. É um versículo só, em que Davi revela um testemunho público, ele dá um louvor público a Deus. Ele fala assim, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Ele está dizendo, eu vou prestar louvor ao Senhor em todas as nações, mostrando que tudo que eu fiz, que eu realizei, é porque o Senhor é que está comigo. Então o Senhor merece a honra, a glória, todos os cânticos e todos os louvores. Eu vou fazer isso, eu vou falar do nome do Senhor diante de todas as nações, diante de todos. O versículo 49 fala isso. E por último, o versículo 50, depois de falar tudo isso, ele fala que ele vai manter para sempre uma aliança com Deus e vai sempre manter a fidelidade a Deus. Ele fala, é Deus que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Ele está dizendo, é Deus que mantém a aliança comigo, que mantém a bondade dele comigo. E ele vai manter essa bondade com a sua posteridade para sempre. Ele está falando que ele vai manter a aliança com Deus, que ele vai manter a fidelidade com Deus, mas que antes dele manter, é o próprio Deus que engrandece a ele, Davi, e vai permanecer engrandecendo a sua posteridade. E ele tem um detalhe aqui nesse versículo que ele aponta que é a iniciativa do próprio Deus manter a aliança com ele. Então ele fala, se Deus vai manter a aliança comigo, eu também vou manter a aliança com ele. Deus
ele mantém a aliança dele conosco o tempo todo. Então, se Deus mantém a aliança dele e a fidelidade dele conosco todos os dias, nós devemos honrar a esse Deus e devemos retribuir a esse Deus, mantendo-nos fiéis a ele, honrando e reconhecendo a Deus em todo o tempo. Então são essas 7 partes, sendo que a 6ª parte é só o versículo 49, para falar a respeito do testemunho público de Davi diante de todos. Nós devemos dar um testemunho público, dizer a todos das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, como Davi fez aqui. E o 7º ponto é manter Deus, ele se mantém fiel e mantém a aliança dele conosco. Que nós venhamos a manter a nossa aliança com Deus. Que nós também venhamos a lembrar aqui dos versículos 28 até o 48, de sempre dependermos de Deus, porque é Deus que nos dá as capacitações para fazermos grandes coisas. Essa é a 5ª parte que nós vemos. E vamos sempre lembrar de fazer justiça e andar na correção, porque, como nós vimos, dos versículos 20 até o 27, Deus, ele nos recompensa. Com o sincero, ele é sincero, com o benigno, ele é benigno, e quem for perverso, ele se mostra indomável. Vamos lembrar do versículo 16 a 19, a 3ª parte, que Deus sempre nos dá salvação e livramento. Vamos lembrar dos versículos 7 ao 15, que Deus tem todo o poder e toda a majestade. Ele brinca com o vento, ele passeia sobre a terra, ele monta num querubim, uma figura, uma imagem, uma metáfora, uma comparação que Davi faz, e voa pelas asas do vento. Ele pode tudo, ele tem todo o poder e toda a majestade. E por isso, na parte do versículo 1 até o versículo 6, Davi fala: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha, porque ele é digno de todo louvor, ele é a rocha, é o nosso refúgio, é a nossa salvação e é o nosso livramento. Então esse é o Salmo 18. Agora eu vou deixar aqui no final o vídeo de Provérbios, capítulo 18, e do lado o botão para que você se inscreva no canal, para que você possa receber as notificações dos novos vídeos que vamos postar. Estamos num mês que tem 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos. Cada dia nós estamos postando no final da meditação dos Salmos o vídeo do Provérbios do dia. Então você pode meditar em Provérbios 18 e seguir nos próximos dias até o dia 31, e você terá concluído o estudo completo do livro de Provérbios, que vai trazer sabedoria, conhecimento, inteligência, conselho, instrução, entendimento, discernimento, prudência, retidão, justiça. Vai fazer você ser mais sábio e ser mais apto para resolver muitas e muitas questões da vida de maneira sábia e obter resultados excelentes nos seus caminhos. Fique com Deus e continue louvando a Ele em todo o tempo. Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda honra e toda exaltação, e Ele não quebra a aliança e a fidelidade dele com você. Portanto, não quebre, nunca quebre a sua aliança e a sua fidelidade com Deus, porque Ele nunca quebra. Então também não quebre, porque assim você vai se manter sempre perto dele.